Estamos de volta com Hoje em Dia. Agora vamos falar de saúde com o quadro Você e o Doutor. E o tema de hoje são as doenças respiratórias que afetam a qualidade de vida e todos os anos causam milhões de internações e mortes em todo o mundo. E o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuss, está aqui com a gente hoje e vai tirar todas as dúvidas sobre a prevenção, os sintomas e os tratamentos das principais enfermidades que atacam o sistema respiratório, como a sinusite, a rinite e a bronquite. Doutor, bom dia. Bom dia, Ana. E eu quero começar falando sobre a sinusite. Onde é que começa a dor da sinusite, doutor? A dor da sinusite, ela começa dentro dos seios paranasais, que são esses buraquinhos que nós temos na face. Todos nós temos esses buraquinhos na face, chamados seios paranasais. Quando esses buraquinhos se entopem e o muco fica acumulado nesses buraquinhos, inflama e dá dor. Então, para entender melhor, eu vou mostrar agora uma animação para vocês verem só. Então, na nossa face, nós temos o seio maxilar, o seio frontal, o esfenoidal, o etimoidal, que são esses buraquinhos que ficam lá. Certo. E para que serve isso daí? Eles fazem muco e o muco umidifica o ar. Então, olha só agora. Você vai respirar. Quando o ar entra nos pulmões, ele obrigatoriamente tem que passar pelos seios paranasais, como vocês estão vendo. E isso faz a umidificação do ar. Só que muitas vezes pode acontecer o quê? Esse muco que vai sendo reabsorvido 24 horas pode sofrer um entupimento nos buraquinhos e esse muco fica acumulado. Isso inflama esses seios paranasais, junta a secreção, essa secreção pode virar pus e aí você tem uma sinusite, dói, dá febre, já vou falar dos principais sintomas da doença. Antes dos sintomas, doutor, o que causa sinusite? Bom, as principais causas da sinusite eu vou mostrar para vocês agora aqui, olha. Em primeiro lugar, vírus, fungos e bactérias, que são os agentes infecciosos, que muitas vezes moram no nosso corpo. Quando você está, por exemplo, com uma poeira, você respirou poeira, tem uma alergia, começa a ter secreção, a bactéria já vai lá, o fungo já pega você. Outro problema é o desvio do septo. O desvio do septo faz com que a secreção não desça direito, entope e você vai ter problema. E um item importante é o tabagismo, que muita gente fuma e não sabe porque a fumaça, a hora que você inala a fumaça, ela é muito irritativa. E, finalmente, mudanças bruscas de temperatura, como nós estamos passando agora aqui, é outro fator de risco para ter a sinusite. Agora, ainda falando sobre a sinusite, quais são os outros sintomas, doutora? Além daquela dor de cabeça chata que a gente sente, pesada, Boa. O que mais faz parte do quadro da sinusite? Vamos falar disso agora. Vou mostrar para vocês aqui os principais sintomas da sinusite. O primeiro deles, obstrução nasal. Você não consegue respirar. Você vai deitar à noite, não entra o ar, você não dorme direito, acorda mal-humorado, secreção nasal. Como eu falei, esse muco ele pode infectar e às vezes essa secreção pode até sair pus pelo nariz e às vezes é fétido. A dor de cabeça típica da sinusite qual é? Você pede para o paciente abaixar a cabeça e vem aquele peso na cabeça. Isso é típico, né? E isso dá um mal-estar porque você pode ter febre alta, não respira direito, dorme mal e o mal-estar é secundário, né? E, finalmente, a redução do olfato. Você vai tomar um café, não sente o gosto, não sente o cheiro, vai comer alguma coisa, você não sente nada. Então, a sinusite é um problema que tem que ser diagnosticada e tem que ser tratada apropriadamente. Agora, tem gente também que começa o tratamento, aí sente aquela melhora e para o tratamento. Isso dá complicação? Dá complicação. E as principais complicações, elas giram em torno dessa região aqui, ó. Então, por exemplo, se imagina uma infecção aqui, ela pode subir para o cérebro e dar uma meningite. O ouvido, otite com infecções do ouvido e os olhos também, problemas oculares crônicos. Então, mesmo? às vezes você tem uma sinusite e você tem um problema ocular que não enxerga direito. As pessoas às vezes acabam falando, tô só com uma sinusite, é uma coisa boba, vai passar rapidinho, mas se não prestar atenção, pode ser grave. E você não trata direito, né? Fica 3 dias melhor, já para o tratamento. E aí vem as complicações. Já que está falando de tratamento, como é que a gente trata? Como é que a gente cuida da sinusite da forma correta? Boa pergunta. Primeiro é o diagnóstico, faz uma tomografia, um raio-x, aí começa com anti-histamínico, que é um antialérgico, tem que tirar a inflamação local. Muitas vezes nós temos até que fazer o quê? Você tem que pegar e tirar a dor, senão você não dorme à noite. Analgesia? Analgesia.
Porque imagina você trabalhar com dor, Ana, não dá. Dor de cabeça muito pesada. É muito pesado. O corticoide, que é um anti-inflamatório, e se tiver secreção purulenta, começar antibiótico junto com asepsia, lavagem. E muitas vezes o otorrino, que é o médico ideal, tem que até operar o paciente, tem que drenar o foco para retirar o que está lá dentro. E fazer uma plástica lá dentro para deixar arrumadinho os ossos. Senão essa meningite, a sinusite fica crônica. Rapidinho, antes da gente ir para a próxima pergunta, tem uma dúvida de mãe aqui. Essa lavagem, essa limpeza, a gente pode fazer com uma seringa e soro fisiológico em casa? Pode fazer com seringa, soro fisiológico. Cuidado para não contaminar a seringa. E devagarzinho você vai fazendo para não aumentar. Sem muita pressão. Sem muita pressão. Sem pressão. Agora, doutor, nessa época do ano, a gente sabe, né, com essas mudanças climáticas, a gente vê muita gente na rua, assim, fungando, né, com coriza. Isso significa rinite? Isso é a rinite. E a rinite, ela pega exatamente, aqui é dentro do nariz, vocês estão vendo de perfil, né? E aqui são as conchas nasais. A rinite começa a produzir secreção, já vai acumulando, e a pessoa fica espirrando e não respira o dia inteirinho. Agora, a rinite, doutor, uma dúvida que eu tenho. Pois não. Ela é uma alergia ou é uma inflamação? Boa pergunta, hein? Para responder, eu vou te mostrar essa animação aqui, olha. Porque podem ser as duas coisas. Aqui você está vendo a menina de perfil agora, lá dentro, tem as conchas nasais, que são essa parte do nariz que entra o ar e é como se fosse uma mucosa. Agora, quando ela está inflamada, ó, parece que está em carne viva, né? Sim. Ela começa a ter vários problemas, porque os nervos, tem nervos que passam aí, o nervo oftálmico, o nervo maxilar, o nervo do olfato, passam aí e começam a dar sintomas. Então, tanto de inflamação como sintomas de alergia. Agora, o que causa, então, a rinite? Boa pergunta. Vamos lá, Ticiane. Quais são as principais causas? Bactérias e fungos, como no caso da sinusite, animais domésticos, o Zucatelli precisa tomar muito cuidado com os animais domésticos, não ele, todos nós, Eu também, né? eu tenho um gato e um cachorro. Então. A Ana tem um monte de cachorro. Eu tenho uma família gigante, de várias espécies, não só doguinhos. E eu também, em casa. Então, ácaros, nessa fase agora do ano, os ácaros vão começar a aumentar cada vez mais. Mudanças de temperatura também, esses altos e baixos, né? E, finalmente, de pai para filho, a gente pode passar essa hereditariedade de ter a rinite. Agora, quais são os principais sintomas da rinite, para não confundir com as outras coisas? Vamos lá, os principais sintomas. Em primeiro lugar, você tem espirro o dia inteiro. Ixi. Você vai dormir, está espirrando, acorda, está espirrando. Não para de espirrar porque você tem as irritações daqueles nervos que eu falei. Congestão nasal. Essa congestão nasal faz com que o seu nariz, até quem vai te cumprimentar, fala, nossa, mas que você está com o nariz tão vermelho assim? A coriza é uma consequência imediata da rinite e fica vazando líquido o dia inteiro, né? Você vai dormir e está vazando líquido. A irritação dos olhos, ela é dada porque irrita o nervo oftálmico. Então, os nossos olhos ficam vermelhos junto com a rinite. E, além disso, coceira nos olhos, nariz e garganta. Tudo junto faz o quadro clínico da rinite ser até de fácil diagnóstico. Eu tô achando que eu tenho rinite. Do jeito que ele começou a falar aqui, eu falei, gente, eu acho que eu tenho rinite. Bom, então agora o doutor vai te ajudar. Eu quero saber como que a gente faz para aliviar, então, esses sintomas. Boa, Ticiane. Então, em primeiro lugar, você pode também, como na sinusite, fazer uma lavagem nasal, só que tomem muito cuidado, vocês estão vendo você e o doutor agora, que essas gotinhas nasais que você vai pingar, você pode viciar. Tem pessoas que se viciam com essas gotinhas. Só que essas gotinhas, como dão vasoconstrição, podem aumentar a pressão arterial, dar arritmia cardíaca e até infarto do miocárdio. Nossa, então tem que ser usado Tome com cuidado. Sempre com orientação médica. Antialérgicos, que são os antihistamínicos, corticoides e, se necessário, até o uso de antibióticos. Ó, tem uma pergunta chegando aí para você, doutor. Olha aí, o Dário, ele mandou. Rinite tem cura? Eu sofro muito. Então, olha, obrigado pela pergunta. A rinite, ela tem tratamento, porque muitas vezes a sua rinite pode ser alérgica e você tem que pesquisar o que está causando essa alergia. Então, na sua casa, por exemplo, tome muito cuidado com animais, com folhas, com poeira, ácaro. Você vai dormir, cuidado com a sua roupa de cama, porque na roupa de cama fica aquela pele que você solta na pele
e fica lá e você fica se autocontaminando. Significa que a limpeza e asepsia do lugar onde a gente vive é super importante, super importante. Bom, gente, além de rinite e sinusite, uma outra enfermidade que com grande contribuição para o aumento do movimento em hospitais durante a temporada do frio é a bronquite. E esse é o tema do nosso próximo Você e o Doutor de hoje, que é logo após o intervalo. Não sai daí, Hoje em Dia volta rapidinho e continue participando também através das redes sociais no @HojeemDia. A gente já volta. É isso aí, muito importante. Estamos falando sobre as doenças respiratórias. Já falamos sobre sinusite, rinite, agora chegou a vez da bronquite. E eu queria saber, doutor, por que as crianças elas tendem mais a ter bronquite? Sabe por quê, Tiziane? Porque o pulmãozinho das crianças não tem maturidade suficiente ainda para conviver com agentes tão agressores, como a poluição do ar, os ácaros, a poeira. Então, o pulmão que não está bem formado ainda, tem mais facilidade de se inflamar por dentro. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma animação nos adultos, nas crianças, como é que é a bronquite. Então, o pulmão esquerdo, o direito, a traqueia e os brônquios principais. Olha lá dentro agora do brônquio o que acontece. Ele inflama, ele diminui o diâmetro interno. Então, todo aquele ar que você tem que inspira, expira, agora, como o pulmão, os brônquios fechando, colapsando, a passagem do ar, a troca de oxigênio é muito mais dificultada. Então, para inspirar e para expirar é mais difícil. Por isso que a pessoa tem dificuldade para respirar. Agora, existem diferentes tipos de bronquite? Tem sim. Nós temos a bronquite aguda, é aquela que de repente você acorda já com falta de ar. Falta de ar é aguda. Alguma coisa aconteceu, por exemplo, pegou uma gripe, tal, curou, tá bom. A bronquite crônica é aquela em que a pessoa tem bronquite a vida inteira. Os fumantes, por exemplo, os tabagistas. E tem aquela bronquite que é a bronquite asmática. A criança já nasce com asma e continua com a asma por um processo alérgico autoimune. Então, esses são os diferentes tipos de bronquite. E quais são os sintomas, doutor? Vamos dar uma olhadinha lá. Os principais sintomas da bronquite, quais são? Em primeiro lugar, tosse seca ou com catarro. E essa tosse seca começa e depois infecta com bactéria ou vírus e pode virar com catarro. Além disso, falta de ar ou dificuldade para respirar, como eu falei, para inspirar e para expirar, o ar não entra, não funciona o pulmão e com isso você tem dificuldades. Além disso, a hora que você chega no médico, é tão fácil de a gente diagnosticar, porque a pessoa está com ruído para inspirar e para jogar o ar para fora. Desconforto no peito, porque você tem que fazer força para respirar. O diafragma, que é o músculo da respiração, tem que funcionar muito para você conseguir respirar. Se tiver vírus, bactéria e fungo, pode ter febre e calafrios. E aí já muda o tratamento, a gente tem que começar com antibiótico. Já eu falo disso. O cansaço é a consequência imediata, porque você não está oxigenando bem o teu tecido, o corpo inteiro não recebe oxigênio. E com isso, a falta de apetite é uma consequência imediata. E o principal ainda da falta de apetite é que o seu corpo não recebe oxigênio. Então você fica com as extremidades azuis, arroxeadas. Isso é prova de que os brônquios e o pulmão não estão funcionando. Uma coisa que eu aprendi com a doutora Alessandra Neves, que é pediatra do meu filho, que quando está faltando exatamente essa falta de respiração, é o miado de gato, o chiadinho que eles estão... Porque está fechado. Exatamente. Agora, doutor, quando a gente não trata corretamente a bronquite, pode ter complicações? Pode ter complicação, pode ter como, por exemplo, a pneumonia. E a pneumonia pode avançar, você tem que ir para o hospital, pode ser até que tenha que ser entubado, passar mal e pode até morrer. A gente vê e tem que tratar. Começou, tem que tratar. E o tratamento, como é que a gente faz? A gente tem as bombinhas, que são broncodilatadoras, que é um aliado muito importante, anti-inflamatórios, os corticoides, antibióticos e não esqueçam, a umidificação do ar, a nebulização é um passo muito importante para você manter o seu pulmão funcionando. Agora eu quero saber qual a prevenção, como a gente previne. Sempre faz a prevenção, né? É melhor. Começando por vacinação contra a gripe, Ana Hickman. Sim, doutor, vou colocar em dia, prometo. Muito bem. Olha, eu já tomei. Covid também. Tem que tomar, gente. Hidratação é fundamental, gente. Sempre. Quanto mais água eu tomo, mais o meu pulmão consegue expelir o catarro. Evitar substâncias prejudiciais aos pulmões, principalmente o cigarro. E mudança de estilo de vida, fazer atividade física que abra os pulmões, como esse menino aqui,
está nadando, está fazendo levantamento de peso para forçar o diafragma, abrir os pulmões e viver bem. Tá vendo só? É por isso que aqui ninguém fica doente, gente. Tá todo mundo sempre muito bem, porque a gente tem o melhor médico de família de todos. Adoro aqui. Ah, doutor Sprouse, obrigada. Obrigado, boa semana. Obrigada por mais obrigada. uma aula, doutor. Fiquem com Deus. Com Obrigado. certeza.